Fala galera, mais um vídeo aqui pro canal e hoje vamos voltar com o projeto do açaí, né? Açaiteria que eu fiz o levantamento um vídeo atrás aqui, eu fiz um vlogzinho mostrando como é que eu fiz o levantamento, dando algumas dicas de levantamento. E hoje eu já finalizei a concepção, né? Mas eu vou mostrar ali o processo que eu faço, né, do levantamento, passar o levantamento para o computador e modelagem, né? Então vocês vão ver que o arquivo está meio bagunçado, visto de planta baixa, que é realmente intencional, porque eu não gosto de me preocupar muito com a organização agora, sendo que o cliente nem aprovou ainda essa primeira concepção. Então, o objetivo daqui é deixar as ideias fluírem, sabe? A gente vai deixar essas ideias fluírem, vai colocando, tá, um mínimo de organização dentro do 3D, colocar ali os vegetais nos lugares certos, um mínimo de organização possível para facilitar lá na frente. Mas aqui o foco não é essa organização, e sim o processo construtivo, né? O processo de concepção. Tá? Então, vamos pro vídeo. Estamos aqui no projeto, tô abrindo aqui o arquivo de importação, que eu já vou explicar para que ele serve, tá? Mas vamos para esse arquivo aqui, esse aqui é o objetivo, tá? Você tá vendo que tá tudo bagunçado, aí que eu boto aqui tudo bagunçado, você vê que aqui no vegetal tá aqui K de default, e sempre no modelo 3D os dois são a mesma coisa, tá? Porque eu quero ver tudo que eu coloquei, tudo. Aqui, nesse processo, eu quase não fico em planta baixa, eu fico em planta baixa mais para locar pontos de iluminação, coisas que precisam de um detalhezinho a mais, por exemplo, fazer esses círculos aqui, eu preciso estar também na planta baixa para facilitar, mas nessa etapa a maioria das coisas acontece no 3D, tá? Então como é que eu comecei aqui? O primeiro ponto é sempre a gente criar a planta de levantamento, tá? A planta de levantamento é tudo aquilo que está lá, tá? A gente entra na questão de meu Deus do céu, feed de renovação, e a gente vê a planta do existente, tá? E é sempre bom manter essa organização inicial na planta do existente, porque é uma coisa que você vai precisar. Então, por exemplo, de vez em quando entre na planta do existente, veja se você colocou algo que não é existente, foi construído, e já bote também ele no vegetal correto, aqui no filtro de inovação. Isso vai ajudar bastante a planta de demolição, vai ajudar também a planta de construção, enfim. Aqui é a planta do levantamento, então aqui foi tudo que eu fiz o levantamento naquele dia, tá? Então aqui a gente tem aquelas paredes, a gente tem aqui a entrada, a gente tem a porta metálica. Como o espaço é só esse canto aqui, pra gente fazer, é interessante o entorno, porque um dos objetivos do cliente é integrar os dois espaços. Então eu precisava tirar todo o levantamento. Então eu tirei todo o espaço aqui, botei no computador e estava pensando em como integrar, né? Então assim, mantendo a planta do existente, ok, tudo que for existente você vai colocar aqui, que é existente, por exemplo, esse aqui é existente, tudo começa como existente, tá? Aqui no filtro de elementos selecionado, existente. Tudo que vai ser demolido a gente também bota aqui. Então eu vou demolir essa parede, bota aqui demolir. Vou demolir esse forro, bota aqui demolir. Porque na planta de demolição, se você já tiver um padrãozinho, você já vai conseguir ver o que vai ser demolido, tá? Então tudo começa nessa planta de levantamento. A planta de construção, ela vai vir um pouquinho bagunçada, porque muitas das coisas que eles consideram não estão inclusas no projeto. Por exemplo, isso aqui é uma construção, mas está em construção, mas ele pode ser muito bem pré-existente, mas ele não vai aparecer no projeto, porque isso aqui é um contexto que eu uso para a gente fazer o render. Tudo isso aqui é contexto, e ele tem que entrar no vegetal de contexto. Então, vamos fazer isso aqui agora. Eu venho aqui, eu criei um vegetal de contexto, porque eu mesmo faço a renderização. Então tudo que for o contexto para fazer render, ele não vai aparecer no projeto, então é interessante estar no vegetal separado, tá? O resto eu boto depois, mas ficou claro, né? E aí, a construção para mim, coloco na planta só o que é construtivo, né? Isso aqui, ele entra como marcenaria, não é parte construtiva. Isso aqui, sim, a gente vai ter que colocar ali uma divisória, talvez esse aqui seja um piso novo, enfim, ainda estou nessas concepções, tá? Eu fiz um modelo só para render. Isso aqui também entra na parte de construção, que vai ter detalhamento. A calçada é existente, isso aqui é existente, isso aqui tudo é existente. Então, isso aqui é um arquivo que a gente vai mexer depois, tá? Beleza, mas vamos voltar aqui pro modelo tradicional. O que eu tava analisando que ficou interessante para mim, né? A primeira coisa que eu percebi que ficou interessante para mim foi a questão de... Enfim, voltando. O que eu percebi, tá? É interessante sempre trabalhar com dois layouts. Só dois layouts para o cliente, porque o cliente precisa ter facilidade em entender. Só uma pausa aqui para ver se eu estou gravando. Ele tem que ter facilidade de entender, então a gente não pode botar muitas opções para ele escolher, que ele vai ficar doido, tá?
Então eu estou trabalhando com duas opções. Esse caso específico, como foi bastante alinhado com o cliente, as duas opções são a mesma coisa. Mas já deixa aí salvo. Eu uso a alteração de layout no filtro de renovação. E é bem simples. Se você quiser que algo apareça só no modelo de layout 2 ou layout 1, você seleciona o filtro de renovação que você quer, seleciona o objeto e clica nesse íconezinho bem aqui do canto. Que aí ele vai aparecer apenas no layout que você fixou. Então, por exemplo, se eu for para o layout 1, isso aqui já sumiu, tá? Essa é a ideia. Pronto, filtro de renovação, como eu tinha falado. Então isso aqui, início do vídeo, né, voltando. Não se preocupe com a organização agora, o que importa é a concepção. Então muitas das coisas você vai gravar no 3D, né? Então, o que eu gosto de fazer, tá, gente? A minha parte, a parte que foi contratada no projeto, era apenas essa aqui. Essa aqui da frente do canto, tá? Só que não faria sentido a gente tirar o levantamento só dessa parte. A gente precisa da fachada toda. E eu sempre coloco o contexto lateral. Isso aqui é pra, no render, ficar legal, tá? Isso aqui é questão de render, porque o cliente, ele se situa, tá? Mas aquele negócio, você tá vendo que é bem simplão, ó. É um negócio bem simplão, porque eu vou lá no Maps e aproximo a modelagem, não boto uma coisa muito detalhada. Só pra não ficar meio que perdido no meio do nada. Eu não gosto de ficar, tipo, esse brancão aqui no fundo do render, eu não gosto. Tá, mas vamos lá. O que eu fiz aqui? Então, primeira coisa que eu faço, primeiro eu desenho rapidamente o que o cliente quer, tá? Vamos lá, eu fiz aqui um exemplo. Vou aqui no meu Canva e eu tenho uma apresentação que a gente faz que é a Brainstorm. Cadê? Brainstorm. Aqui, ó. Para a saiteria. E aí, no caso, o que acontece? A gente coloca a fachada e nessa fachada a gente vem com algumas opções. Para que isso? Isso aqui se chama alinhamento com o cliente, tá? Isso eu gosto de fazer, por quê? Porque você tem que ser uma coisa que você vai sugerir ao cliente, explicar o porquê. E aí, nessa conversa, nessa reunião, a gente vai ver o que realmente ele quer colocar e o que não quer colocar, o que ele está disposto a investir e o que não, tá? Então aqui ele gostou bastante desse tipo de telha, aqui ó, esse tipo de telha, esse tipo de letra. Ele gostou desse tipo de iluminação, porém não deu muito certo, porque lá é um ambiente um pouco mais perigoso, né? Não é que é perigoso, é tipo, as pessoas podem roubar, porque vai ficar exposto, enfim. Então, esse tipo de iluminação ele gostou, mas a gente não vai propor esse tipo de iluminação. Na parte lateral, a gente vai colocar esse tipo de superfície, justamente para a gente não ter que arrancar cerâmica ou pintar ela, a gente vai colocar ela por cima. Isso aqui eu, sinceramente, quando ele conversou, eu não entendi muito bem, porque é o ponto dele, então ele poderia fazer essas alterações. Mas ele optou por não fazer, então a gente respeita. Essa placa aqui a gente vai tentar subir ela um pouco. Caso não dê, a gente faz um ajuste aqui no tamanho da marquise, que eu já fiz. Colocar o cimento queimado, nome Açaí na fachada. Aqui a gente usou essa ideia de mesa, que era para ser nesse canto aqui, mas aí acabou que a gente optou por não fazer e colocar realmente as mesinhas de bistrô do lado de fora. E aqui a ideia foi trazer esse vidro adesivado justamente para ter mais elementos para divulgar a marca, vamos dizer assim. Então essa apresentação eu sempre faço para alinhar as expectativas com o cliente. Ele não vai... Aqui a gente já alinha o que esperar e o que não espera, sabe? Tipo isso. Aqui é o interior, né? Como eu disse, eu tinha feito no último vídeo. E aqui nessa parte a gente optou por fazer essa cor, né? Que vai ser esse roxo aqui com esse cinza. Então vai sempre contrastar esses dois estilos de cores. Mesas mais simples e esses freezers. Só que a ideia aqui era mesmo só essa pegada da cor e essa pegada aqui da telha, né? Que é a telha na parede. E esses dispensers aqui, que são os dispensers de comida, né? De besteirinha do açaí que tem, né? Tipo castanha, chocolate, essas coisas. Aí você bota a bacia aqui e cai os dispensers. Eu achei bem bacana. Mas voltando aqui ao projeto, essa aqui era a fachada, né? A fachada, essa foi a segunda opção que eu achei mais viável, né, de a gente fazer lá. Esse painel de PVC ripado, é um painel que aguenta chuva, aguenta sol, fica bem na área externa. Esse cinza, traz esse cinza. E ele tem essas texturas ripadas, né? Eu achei muito bacana. Aqui a gente vai botar a logo, né? Então vai ter espaço para logo, o nome do açaí. Parte de baixo eu pensei nessas ripas de madeira, mas com um modelo, é como se fosse aquelas sobras de ripas, né? Para fazer aquele fundo legal, para não ficar uma coisa muito comércio de esquina. E aí a gente optou por fazer esse tipo aqui junto com essas iluminações. Acredito que a iluminação
Na real, ela vai ter que ficar assim, ó. Ela vai ter que ficar mais próxima da ripa. Mas isso é uma coisa que eu vou fazer depois. Ou a gente pode diminuir também a espessura dessa ripa. Aqui foi bem simples, eu fiz ela com viga mesmo, tá? E depois eu juntei elas, né? Então eu agrupei. Tem esse grupo aí e tem o dessas vigas aqui também, agrupados. É bom, se quiser mover, ela move com mais facilidade, tá? Aí a gente colocou um painel de USB nessa parte e aqui 2 quadros, né? Remetendo a açaí. Aqui é mais parecido com o que ele tinha antes, né? E que eu ainda não detalhei, mas se você prestar atenção nessa parte externa, tá vendo esses quadros aqui? Ele vai ser mais ou menos nessa pegada. Aí quadro de USB e a pintura aqui, nessa parte vai ser com o roxo, muito semelhante ao roxo da telha. Aí a gente tem uma iluminação indireta, que é uma iluminação de fita de LED, mas as iluminações pontuais, que são as dicróicas, tá? Fora os refletores aqui, que vão ficar na fachada, né? Que vão fazer essa iluminação pro lanche. Aqui, gente, o refletor era algo que foi meio que improviso, tá? Isso aqui é uma luminária que a gente tem aqui no próprio AutoCAD, que ela é aqui, ó, luminária de mesa, né? Mas como ela tem essa pegada bem parecida com o refletor, eu coloquei ela, tá? Mas assim, dá pra fazer o que? Você chega nela, faz o explodir, transformar em morph, e aí você pode colocar só essa superfíciezinha aqui, ó. Aqui tá só a cabeça, né? A cabecinha da luminária, e aqui esses braços, são franceses, tá tudo feito com vídeo. Beleza? Beleza. Na parte interna, a gente entra aqui, a gente tem um aproveitamento e desse espaço. Então aqui, aquele espaço, a gente só fez descer até tamanho de porta. A gente colocou a porta para abrir nesse sentido. Então ela vai abrir nesse sentido de cá, ó. Cadê? Eu queria colocar ela para 90. Então, aqui, ó. Ela vai abrir nesse sentido, tá? E eu vou colocar bem aqui. Não dá certo, porque não tem maçaneta. Aqui, depois eu boto a maçaneta. Vai abrir nesse sentido e aí a pessoa vai entrar, a porta pode ficar... na verdade ela não vai estar nesse sentido, vai estar no outro. Ela vai estar aberta, ou a gente coloca de correr, a pessoa entra e consegue pegar as coisinhas aqui do açaí. Vou botar bem aqui, pronto. Ela entra e a gente consegue pegar as coisinhas do açaí, faz a volta. Aqui a gente vai ter os dispensers e aqueles... como é que pode ser? Uma mesa de self-service para botar as coisas. Aí ela volta aqui pro caixa e ela pode comer lá fora ou pode comer aqui dentro, que é um espaço de integração que a gente fez, tá? Aqui é um objeto mesa, aqui é só laje, e aqui também fiz com parede, tá? Bem simples. A corda de sisal foram feitas com pilar, e isso aqui é o suporte na parte de cima, que pode ser só uma madeira, né? E aí você bota os parafusinhos aqui, nos pregos, para fazer uma amarração, bem tranquilo. E aí esse ambiente todo integrado. Aqui vão ter almofadas, isso tudo eu coloco no render, tá? Vamos lá. Eu vi que teve uma alteração, né? Então eu tenho que ajustar. Botei um vizinho pra cá. Agora vamos pro 3D, né? Uma renderização. Caso vocês queiram algum conteúdo de Twinmotion, posso estar trazendo aí, tá? Vamos lá. O que acontece aqui? E aí a gente tem um entorno, né? Vocês estão vendo aqui que o entorno, ele faz a diferença. Agora sim, o que eu estou percebendo? Ainda tem que corrigir algumas coisas. Por exemplo, aqui eu já tinha feito configuração disso tudo. É como se ele não tivesse salvo, sabe? É como se ele não tivesse salvo. Mas eu já tinha feito a configuração, disso aqui. Mas enfim, o que acontece? Aqui a gente prepara o entorno para fazer todo um render legal. E aí vai fazendo as configurações dos materiais. Por exemplo, aqui, nesse, eu só fiz mudar a cor. Eu botei um laranja. Aqui parecido, um laranja parecido. E aí eu faço uma diminuiçãozinha da escala pra ficar legal. E lá ele é bem reflexivo, então eu boto bem reflexivo. Tá? Simples assim. Pronto. Aqui a gente tem aqui que eu uso pra gente fazer a humanização do projeto. Então ele tem essas mesinhas de bistrô lá. Bem aqui no canto vai ter um poste, mas eu tirei o poste, né? E eu tirei as medidas, ali realmente a gente tem espaço para trabalhar, sem problema nenhum. Trabalhei com as mesas parecidas com o que ele usa, né? Na questão da área externa. Mesas, fiz uma humanizada da calçada aqui. Coloquei esse neonzinho aqui, ó. Na noite, quando a gente coloca à noite, ele brilha. Então fica legal, sabe? Fica bem legal mesmo.
Depois a gente tem aqui uma porta inteligente. Essa porta ela abre, tá? Então eu tenho que inverter ela aqui. Deixa eu ver se é assim. Ah, não botou pra fora. Agora foi. Agora botou pra dentro. Então, aí no caso essa porta ela é um bloco do próprio do Twinmotion, e a gente consegue fazer ele se movimentar pela aproximação, tá? Aí aqui nessa parte configura-se os materiais, configura-se tudo e a gente tem acesso aí a um render de qualidade. Primeiro a gente cria as imagens anteriores para ver onde a gente vai querer trabalhar e depois a gente faz a renderização, tá? Aí o menu vai ficar assim. E ó, daqui a gente consegue ver direitinho. Aqui a almofada que eu disse que ia ter, né? As mesas, uma madeira que já tem lá, muito parecida. Aqui as plantinhas, tá? Solo. Aqui vai ter uma TV para eles assistirem, que tá nessa parte de cá. O USB e na parte aqui de cima, vocês podem ver que eu coloquei uma sanca, né? Ó, uma sancazinha para fazer uma iluminação indireta, tá? E esse cimento queimado, que é um cimento queimado mais escuro, para diferenciar dos cimentos queimados que a gente encontra no açaí aí. Nessa parte de cima, de frente aqui, eu coloquei um vinílico, que é um piso mais stone amadeirado para remeter essa rusticidade. E também, querendo ou não, separar um pouco as lojas, né? Setorizar de bolsa. E esse aqui foi a apresentação, né, do açaí. Agora a gente está indo para que etapa, né? Então fiz o levantamento, fiz a concepção da primeira ideia. Aí tá agendado para essa segunda-feira. Esse vídeo sair, né, vai ser na terça. Na segunda-feira, que esse vídeo sair, né, na terça-feira, eu já vou ter apresentado, já vou ter feito um aval, se ele aprovou ou não. Caso não tenha aprovado, a gente volta para o projeto e faz os ajustes de acordo com o que ele propôs, né, que ele pensa. Caso tenha aprovado, a gente só pega esse arquivo aqui do ArchiCAD e vai para a organização do arquivo, né? Sempre a gente passa para a organização do arquivo. E aí eu vou ver o que está fora do vegetal, já vou colocar os vegetais, já vou separar direitinho, porque cada projeto é único que a gente precisa separar de acordo com a melhor organização para esse tipo de projeto, tá? E outra coisa interessante, vocês podem estar perguntando como é que eu fiz esses dispensers aqui e tal. Eu tô testando, eu não sei ainda se isso é o ideal, mas para mim tá funcionando, que é ter um arquivo de importação. Esse arquivo de importação, eu pego as coisas do SketchUp e jogo aqui, tá? Então se você clicar, você vai ver que é um blocão único que o ArchiCAD converte, né? Pra gente conseguir mexer. E se você entrar aqui, a gente tem acesso a tudo que foi usado nesse exemplo de açaiteria. E aí eu consegui pegar alguns modelos, tá? Nesse caso aqui eu só peguei o freezer, né? Esse freezer aqui. Eu modelei esse freezer com laje, com tudo bonitinho. Então o freezer que você está vendo aqui, ele está modelado por mim. Se a gente colocar F5, ó, tudo isso aqui foi o que fiz. Fiz ali, bem simples assim, até porque a imagem que está aqui ela já vai ser o suficiente, né? Essa telha aqui é um bloco do ArchiCAD, então folha perfilado 26, que dá para você usar, tá? Sem problema nenhum. Outra coisa, esse aqui usei compilar também, mas só porque é mais rápido, mas depois eu vou botar a parede de cortina. Deixa eu ver outra coisa. O dispenser eu modelei, tá? Eu peguei um modelo aqui no arquivo e modelei. Então esse modelo aqui que eu tenho, ó, esse aqui foi o que eu peguei. Tá vendo que os bloquinhos são bem mais pesados? E se você tentar transformar esse objeto de ArchiCAD, ele demora muito, então não é interessante. E esse aqui foi o que eu modelei, tá? Eu modelei realmente, ó, você tá vendo que tá tudo em morph, porque a gente transformou em morph, mas eu modelei isso aqui com pilar, viga, parede, enfim. E aí depois eu transformei em objeto. E aí no objeto eu limpei o objeto, fiz tudo bonitinho e coloquei no modelo bem mais leve, tá? Bem mais leve. E aí é bom porque quando eu quiser um desse, quiser surgir um outro projeto de açaí, eu consigo entrar nesse projeto, pegar esse bloco e colocar no projeto que eu tô fazendo, tá? Então é isso, o vídeo tá ficando muito longo. Não quero que o vídeo fique muito longo. Finalizei o vídeo por aqui. Se você gostou desse conteúdo, não esquece de se inscrever no canal. A gente vem aí com vídeos semanais, mostrando dicas, mostrando pensamentos, coisas que eu gosto de falar, coisas que eu gosto de elaborar. E aí vem a apresentação de projetos, vem dicas de ArchiCAD, dicas de arquitetura, dicas de empreendedorismo, enfim, certo? Então deixe seu like, comente o conteúdo que você gostaria de ver aqui no canal. Não esqueça de se inscrever e até o próximo vídeo. Tchau!